Ela se dobrou como se a coluna fosse corda molhada. Os olhos viraram, e no canto mais escuro da biblioteca, duas brasas vermelhas piscaram, pacientes, como se alguém sorrisse sem boca. Foi rápido, sem sangue, mas absoluto. Era 1293, nos arredores de Paris, e alguém trancou a porta por fora, como quem prende o mal para dentro. Manhã clara, ar frio e limpo, pão simples no forno, lençóis no varal. A noviça Aveline de Chartres, 21 anos, pequena e luminosa, ria enquanto varria folhas no pátio, acreditando que a fé era abrigo. A luz era tão bonita que parecia impossível que a noite anterior tivesse existido. O convento de Santa Brígida ficava a poucas léguas de Paris, perto do Sena, cercado por campos e silêncio. Irmã Cecília de Reims, 34 anos, mestra do canto, ensaiava o coro com paciência. Aveline cantarolava e brincava com duas crianças da aldeia pela grade, como se o mundo fosse simples e justo. A abadesa Mathilde de Montreuil, 56 anos, alta e severa, observava sem sorrir. Ela sabia que paz, ali, era disciplina. Havia semanas que ordens lacradas chegavam da cúria e sumiam na sua mesa. Quando as batidas soaram no portão, Mathilde não se assustou. Apenas fechou o rosto como quem já vinha esperando. Hugues de Sens, 40 anos, correio da Cúria, entrou molhado de viagem sem tirar o capuz. Não deu nome primeiro, mostrou o lacre, entregou a carta e evitou ficar. Para ele, Roma era serviço, não conversa. Para Mathilde, aquele lacre era uma brasa na palma da mão. Ela levou a carta para dentro e trancou a porta. A ordem vinha de Roma, curta e dura. Reabrir um arquivo selado há 200 anos, registrar tudo, evitar rumor. E, como se o destino já estivesse escrito, a carta exigia um escriba oficial. O nome indicado era Etienne de Beauvais, 32 anos, homem pago para transformar horror em linhas que pareçam necessárias. Etienne chegou ao entardecer, com capa escura e bolsa de couro. Era magro, pele pálida, cabelo castanho escuro ondulado até os ombros, barba curta, olhos cansados e atentos. Mathilde o recebeu sem bênção e sem excesso de palavras. Disse apenas o essencial. Você escreve, eu respondo. E ninguém fala fora daqui. Antes de ver o arquivo, Etienne pediu uma refeição e um mapa simples do convento. Não por conforto, mas por método. Mathilde permitiu e colocou uma regra clara. Ele só pisaria onde ela autorizar. Etienne assentiu. Em Roma, a obediência é moeda. Ali, era também armadura. No corredor, Etienne viu riscos finos na pedra, repetidos na mesma altura como marca de unha. Uma freira murmurou, umidade. Outra apertou o rosário. Etienne guardou o detalhe no pergaminho, porque detalhe é onde o medo escapa. Aveline, curiosa, o seguiu com os olhos como quem enxerga futuro em um visitante. No refeitório, o convento parecia humano. Pão, maçãs, risos baixos. Aveline serviu água ao escriba e sorriu com doçura. Cecília brincou que livros velhos mordem dedos curiosos. Aveline riu. Mathilde não riu. E Etienne notou a diferença. Ali a alegria existia, mas sempre como intervalo. Naquela mesma noite, o raspão veio de novo, paciente, do lado de fora do quarto de Etienne. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Só uma poeira escura sob a fresta, fina como cinza. A vela tremia sem vento. Etienne fechou e escreveu no escuro, porque a culpa, quando chega, gosta de ser registrada. Na manhã seguinte, a biblioteca revelou sua idade. Couro velho, poeira, incenso apagado, frio preso nas paredes. Atrás de uma estante mais limpa, havia um cofre de carvalho preso por barras de ferro. O lacre era de cera vermelha escura, marcado por um símbolo simples, um círculo com um gancho como unha. Mathilde explicou sem rodeios. Ali dentro estava um códice proibido, trancado desde 1093. A tradição dizia que o texto fora atribuído a Asmodeus, tentador citado em sermões. Ela pronunciou o nome uma única vez, como quem não chama de novo. Cecília ficou pálida.
Aveline tentou sorrir, mas o sorriso falhou no meio. Matilde decretou jejum e silêncio reforçado, para firmar a alma. No coro, Cecília sentiu uma nota estranha no salmo, uma nota que ninguém ensinara. Ela parou, e as outras pararam junto, como se tivessem ouvido uma terceira voz terminar o verso sozinha. No fim da tarde, Matilde quebrou o lacre. A cera estalou seco, e um sopro gelado escapou como ar guardado. Dentro, um livro de couro negro, pesado, sem título. Não cheirava a mofo, cheirava a ferro e cinza. Quando Aveline encostou os dedos na capa, a chama da vela inclinou para longe. Aveline abriu devagar. A primeira página estava vazia, vazia demais. Etienne anotou. Página em branco. Então linhas começaram a surgir sozinhas, finas como veias. Aveline moveu os lábios, lendo sem perceber. E sua voz desceu um tom, como se outra boca falasse por baixo da palavra dela. Cecília tocou o rosário e pediu para parar. Matilde fechou o livro com força e encerrou a visita. Disse que ninguém voltaria ali sem ordem. Mas naquela noite uma vela apagou sem vento, e o raspão na pedra voltou, mais perto, como quem aprende caminho. Na manhã seguinte, Aveline estava alegre demais para quem tinha visto um livro escrever. Ela sorria, varria, fazia brincadeiras. Só que, quando o sol batia no rosto dela, Etienne via um detalhe. O olhar ficava vazio por um instante, como se alguém passasse por dentro e puxasse o fio de volta. No dia seguinte, a portaria se encheu de lama e súplica. Isabeau Martin, 29 anos, camponesa de mãos rachadas, trouxe o filho Pierre Martin, 7 anos, febril no colo. Disse que o menino falava palavras de igreja sem nunca ter aprendido. Matilde hesitou e deixou entrar, por caridade e cálculo. Pierre delirava e sorria de um jeito errado, como gente grande. Etienne anotou sem encarar demais. Isabeau jurou que uma voz vinha da palha oferecendo cura em troca de uma palavra. Quando Matilde aspergiu água benta, o menino parou por um instante e depois riu baixo, como se reconhecesse um nome que ninguém disse. Matilde explicou a Isabeau com clareza o que podia e o que não podia. Silêncio, respeito, nada de boatos na aldeia. Isabeau concordou chorando. Era simples. Ela queria o filho vivo, e naquele mundo, promessas são feitas no mesmo lugar onde se enterram as dúvidas. Isabeau foi posta no estábulo, proibida de falar com as freiras. Mesmo assim, o rumor passou pelos corredores. Cecília ouviu Pierre repetir uma sílaba no delírio. Asmo. Ela gelou, porque o menino não tinha como conhecer aquele som. Etienne escreveu e percebeu que o arquivo já tocava a aldeia. Na cozinha, uma panela ferveu sem fogo por alguns segundos e depois voltou ao normal. Foi pouco, foi rápido, mas suficiente. As irmãs trocaram olhares e calaram. O medo ali não era grito, era economia de palavras. Matilde reforçou a rotina como se rotina pudesse servir de muralha. À noite, Etienne ouviu passos no corredor, mas quando abriu a porta só havia o cheiro de ferro e um silêncio pesado. Na parede, o risco de unha parecia mais fundo. Ele começou a entender o método do lugar. Quando ninguém fala, o som vira prova. Quando ninguém vê, a sombra vira testemunha. Aveline, antes tão luminosa, agora evitava velas. Ainda assim, à noite, a fome virou coragem torta. Ela voltou à biblioteca com uma vela pequena e um sorriso nervoso. Etienne a seguiu, porque a ausência vira prova contra quem escreve. No corredor úmido, o raspão reapareceu, e a chama tremia como respiração. O cofre estava fechado, mas o lacre parecia gasto demais para uma noite. Aveline abriu. O livro estava mais perto da borda, como se tivesse se movido. Ela sussurrou uma palavra que não sabia que sabia. No canto, 2 luzes vermelhas surgiram altas na sombra e sumiram, como olhos testando antes de ficar. Aveline começou a ler sem perceber. A voz dela ficou dupla, depois áspera como couro raspando pedra. O corpo enrijeceu, a coluna arqueou, os olhos viraram brancos. Não houve grito, houve canto, afinado demais. Etienne segurou o braço dela
e sentiu a força fria de algo que não era humano nela. Quando as freiras chegaram, o livro estava aberto e as páginas ondulavam como se respirassem. Cecília recuou com um soluço. Matilde entrou e não perguntou por quê. Mandou barrar a porta por fora e chamou 2 irmãs para vigiar. O canto cessou de repente. Do lado de dentro, um baque surdo. Ao amanhecer, Aveline estava sentada, serena demais, encostada na parede, olhos sem piscar. Sorriu para Etienne como se o conhecesse de outra vida. Matilde explicou para todas o plano. Aveline ficaria em oração e vigília, longe da biblioteca. Era uma decisão dura, mas compreensível. O convento obedeceu. Cecília pediu salmos limpos, curtos, sem melodia longa. Matilde concordou. Ela não negava o mal, ela tentava administrar o mal. Etienne via nisso algo pior: organização, porque o medo, quando vira rotina, deixa de ser reação e vira casa. Nos dias seguintes, o convento tentou voltar a ser claro. Trabalho, rotina, pão, água. Aveline voltou a sorrir, e isso assustava mais do que o choro. Pierre melhorou rápido demais, e Isabeau foi embora agradecendo. Ao se afastar, jurou ter ouvido canto vindo de dentro da parede da biblioteca. Na aldeia, a história correu com outra roupa. Disseram que uma freira sonhava acordada e que um animal rondava o muro. Nada de demônios, só presságios. Assim as pessoas conseguem dormir. Etienne ouviu isso de um servo e anotou, porque boato também é documento quando se transforma em medo coletivo. Matilde enviou Hugues de Sens de volta, com uma resposta lacrada para Roma, pedindo instruções e tempo. Ele partiu sem discutir. No mesmo dia, uma vela na capela apagou sozinha, no meio do dia. Cecília viu e ficou branca. A luz, ali, começava a aprender o costume da noite. Etienne foi enviado a Paris para buscar sal, óleo e cera, para firmar o ritual. Nas ruas, a vida parecia colorida e segura. Perto de Notre-Dame, os sinos soaram limpos, e ele quase acreditou. Até ouvir 2 homens na esquina, sussurrando sobre um porco no claustro, que aparece em noites de chuva. Na livraria de um copista, Etienne achou um folheto de sermões antigos citando Asmodeus como tentação e pacto. O texto não esclarecia tudo, mas dava forma. Ele pagou, dobrou o papel e guardou. Quando saiu, jurou ver, refletido numa poça, 2 pontos vermelhos bem acima da sua cabeça. Ao olhar não havia nada. De volta ao convento, à tarde, um porco selvagem rondou o muro, imóvel, encarando a pedra como se a reconhecesse. Quando o trovão estourou, ele nem se mexeu. Apenas farejou o ar e foi embora sem pressa. Cecília fez o sinal da cruz. Matilde contou chaves no cinto como quem conta saídas. Antes que Paris virasse boato maior, Matilde chamou ajuda. Chegou Frère Thomas Damiens, 43 anos, exorcista itinerante, tonsura, barba curta, olhos duros de estrada. Ele explicou, de maneira simples, o que faria: ouvir, isolar, rezar curto, selar, sem espetáculo. O convento precisava entender o plano para não se perder. Thomas tocou o símbolo do gancho no lacre quebrado e recolheu a mão como se tocasse gelo vivo. Isso parece contrato, disse, baixo. Ele pediu pão, sal e uma lamparina. Pediu também que ninguém mentisse. O mal gosta de lacunas, explicou. Etienne anotou a frase e sentiu que ela era para ele também. Thomas exigiu a história inteira. Matilde contou pouco, escolhendo frases. À noite, Etienne achou um registro antigo de 1093. Um copista morto sobre a mesa, o códice aberto na página vazia, assinatura arrancada. A última linha dizia: não leiam quando a fome canta. O resto estava raspado como culpa. Matilde chamou Etienne a sós e deu o contexto que faltava. Quando jovem noviça, ela vira a página em branco, responder, e vira 2 brasas vermelhas no alto da estante. Sobreviveu porque calou. Roma não quer verdade, quer silêncio com selo, disse. Etienne entendeu que tinha sido escolhido para assinar o silêncio.
Thomas viu Aveline na enfermaria. Ela estava calma demais, mãos cruzadas, olhos de mel limpos. Quando o crucifixo tocou o pulso, Aveline sorriu no instante errado e sussurrou: "Suave. A estrada trouxe você." Thomas recuou um passo. Ele explicou às irmãs o que isso significava. Provocação, não prova. Mas era aviso. Na capela, Thomas firmou um rito curto, sem canto longo, aprendido onde o medo não espera. Mandou que ninguém sustentasse ritmo, porque ritmo abre caminho. Cecile tentou obedecer, mas a voz falhou, como se alguém puxasse a nota pelo fundo. Etienne escreveu, sentindo que cada linha o prendia mais ao lugar. Aveline pediu para falar com Etienne longe de Mathilde. Por um instante parecia ela mesma. Sorriso tímido, olhos úmidos. "Eu sonho com um homem grande demais para a porta", disse. "Cabeça de porco, olhos vermelhos. Ele fica no canto esperando que eu leia." Ela apertou o pulso do escriba. "Não me deixa sozinha." Thomas explicou com palavras claras o que tentariam. Manter Aveline presente, cortar a leitura, impedir que o livro peça voz. Ele não prometeu milagre, prometeu trabalho. Isso, para um convento, era linguagem compreensível. Mathilde concordou. Cecile, tremendo, concordou. E Etienne percebeu que todos já estavam dentro do círculo, mesmo sem sal no chão. Na noite do rito, Thomas levou todos à biblioteca. Desenhou um círculo de sal no chão, acendeu tochas curtas e ordenou rezas baixas. Etienne ficou à margem, pena pronta. O livro permaneceu fechado, até que um vento curto o abriu sozinho. A página vazia apareceu e as chamas inclinaram para longe. Antes da primeira oração, um passo pesado ressoou atrás das estantes, lento, como se alguém muito alto se movesse sem pressa. Aveline endireitou o pescoço de modo estranho. No canto mais escuro, duas brasas vermelhas acenderam e ficaram, altas demais para qualquer homem. Thomas manteve a voz firme como quem finca chão. As velas apagaram em sequência. No escuro veio cheiro de chiqueiro molhado misturado a incenso velho. Quando a tocha reacendeu, a forma apareceu. Quase 3 metros de sombra, ombros largos e uma cabeça de porco úmida com presas rachadas brilhando na luz. Ele não avançou. Ficou no limite do sal, respirando frio. Thomas falou sem gritar, como quem mede cada sílaba. A criatura respondeu com calma, como se estivesse em casa. Os olhos vermelhos correram de Etienne para Mathilde, como se escolhessem por onde começar. A risada veio baixa, íntima. Aveline contorceu e depois ficou imóvel, como se servisse de ponte. A criatura falou nomes, segredos, lembranças, com precisão cruel. Cecile tremeu. Algumas freiras caíram de joelhos, não por fé, mas por pavor. Thomas mandou que mordessem pão para quebrar o pânico. Etienne escreveu e sentiu a tinta pesar, porque o que era dito ali parecia querer virar lei no papel. Ele ofereceu coisas perigosas com voz macia. Cura para Pierre, esquecimento para o convento, limpeza para registros. Pediu uma única moeda: ser lembrado, escrito, repetido. O focinho inclinou, como se sorrisse. Os olhos vermelhos buscaram Etienne e a pena, porque papel para aquilo era chão onde se firma contrato. Quando citou um segredo enterrado de Mathilde, de 30 anos, a abadesa perdeu o ar por um segundo. Etienne entendeu a peça escondida. Mathilde não era só guardiã, era parte do arquivo. E Roma queria um documento para repartir culpa, não para salvar almas. A criatura parecia saber desde o primeiro lacre quebrado. O livro começou a escrever sozinho, linhas rápidas demais para a mão humana. Thomas ordenou que ninguém lesse. Mesmo assim, Etienne viu a tinta surgir como cicatriz no branco. A criatura farejou e sussurrou: "Escreve direito." Aveline se contorceu, e por um instante a voz dela ficou humana, pedindo socorro antes de afundar. Thomas pressionou o crucifixo no fecho do códice e murmurou uma oração curta, de estrada. A criatura recuou meio passo, mas não sumiu. Apenas encostou no escuro, como fumaça que escolhe canto. Os olhos vermelhos ficaram,
piscando devagar, como quem conta tempo. Matilde derreteu cera e selou o fecho com mão firme. O estalo do lacre foi alto. Aveline gritou com voz só dela, breve, humana, e caiu. O silêncio que veio depois parecia trégua. No muro ao lado, porém, surgiu um risco novo, fino, como unha. Thomas não explicou. Ordenou que murassem o cofre com pedra e cal ao amanhecer, como quem enterra algo ainda vivo. Pedreiros da aldeia vieram pagos e calados. Isabeau observou de longe, abraçando Pierre, fazendo o sinal da cruz sem parar. Enquanto a parede subia, Etienne sentiu o cheiro de ferro voltar. Em seu pergaminho, uma gota de tinta escorreu sozinha e desenhou um pequeno gancho. Ele limpou rápido e fingiu que não viu. Com o cofre enterrado na pedra, Thomas exigiu o relato final. Matilde colocou o pergaminho diante de Etienne, sem tremor. Assina e vive, disse. Etienne assinou com mão pesada. Thomas selou e evitou olhar para o símbolo. E todos sentiram que algo ali tinha sido aceito, não vencido, como um acordo mal explicado. Aveline acordou pálida, sem lembrar o próprio nome por horas. Quando falou, pediu água e disse como lembrança de sonho: ele não quer matar, ele quer ser lembrado. Cecília apagou velas, com medo da luz. Matilde proibiu repetir a frase, mas o convento já tinha aprendido que silêncio também carrega palavras. Etienne saiu ao pôr do sol, vendo o convento diminuir na névoa. Na parede recém-murada da biblioteca, uma fissura fina apareceu, como risco de unha. Talvez fosse a cal assentando, talvez fosse resposta. O campo ficou mudo. Na estrada para Paris, Etienne abriu a bolsa e achou um fragmento de cera vermelha grudado no couro, com o círculo e o gancho. Tentou arrancar e não conseguiu. No barro, surgiu um risco novo, como se alguém arranhasse a terra debaixo do pé dele. O vento parou por um segundo e o cheiro de ferro voltou, limpo. Bem perto do ouvido, a voz voltou, baixa e quente. Você me deu chão. Etienne não correu, não rezou. Apenas fechou a bolsa, porque entendeu tarde demais que selo não prende o nome de quem assina. E quando a névoa engoliu a estrada, 2 pontos vermelhos pareceram acender atrás dele como outra sessão começando. Já nos arredores de Paris, os sinos de Notre-Dame soaram, e as janelas acesas pareciam seguras. Etienne lavou os dedos no Sena e viu o próprio reflexo tremer. Por um segundo, atrás da sua sombra na água, 2 brasas vermelhas acenderam e apagaram, como se o rio piscasse um aviso. Ele se afastou sem olhar para trás. Na pensão, Etienne trancou a porta e tentou trancar o mundo. O fragmento de cera na bolsa pareceu escorrer 1 milímetro sozinho. Do lado de dentro da parede, veio o raspão na pedra, paciente, como unha. E a voz, baixa como pensamento, sussurrou: Paris também tem cantos.